Eu gostaria de dar continuidade ao capítulo 2 da segunda carta de Paulo a Timóteo. Há algumas semanas atrás, nós lemos os primeiros 13 versículos do segundo capítulo, em que falamos de algumas orientações que Paulo deu a Timóteo em relação a perigos externos e a pressões externas que ele sofria. E nós lidaremos agora com os últimos versículos, do versículo 14 ao versículo 26. Eu peço que vocês já deixem aberto, leremos em seguida. E as epístolas pastorais, como a segunda carta a Timóteo, elas falam diretamente da responsabilidade que pastores têm de servir ao Senhor em sua igreja. Mas seria incorreto nós assumirmos que tais epístolas trazem apenas orientações aplicáveis aos pastores. É claro que existem pontos ali específicos em relação ao chamado sobre o pastoreio de uma igreja local, mas muitos dos compromissos ali expostos e dispostos são aplicáveis também às ovelhas. E mesmo quando as palavras são direcionadas especificamente aos pastores, não se ignora a congregação, uma vez que qualquer padrão que o Senhor estabeleça para o pastor é estabelecido para que ele possa ser um exemplo para as suas ovelhas. E Paulo já havia advertido Timóteo, na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 12, quando ele diz: ninguém o despreze por você ser jovem, pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis. E se os irmãos lembram, quando falei aqui sobre os primeiros 13 versículos do segundo capítulo, Paulo trazia orientações importantes a Timóteo, das quais eu gostaria de destacar algumas aqui antes de lermos a partir do versículo 14. Paulo exorta Timóteo nos primeiros 13 versículos para que ele se fortifique na graça que há em Cristo Jesus. Isso está no versículo 1. Paulo também incentiva Timóteo a transmitir a homens fiéis e idôneos aquilo que ele havia ouvido do próprio Paulo. Ele encoraja Timóteo a participar dos seus próprios sofrimentos como bom soldado de Cristo, isso está no versículo 3, e também a suportar tudo por causa dos eleitos, para que eles também obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Então, esse é o nosso contexto imediato dos primeiros 13 versículos. E o meu objetivo hoje, nessa manhã, de forma bastante breve, é apresentar a vocês do que se constitui um obreiro aprovado. Do que se constitui um obreiro aprovado. Eu vou procurar dividir essa exposição em 3 partes. A primeira é que o obreiro aprovado, ele recebe a palavra. A segunda, ele rejeita a estrutura de pensamento mundana. E a terceira, ele busca restaurar, retornar à sensatez aqueles que estão distantes. Então, passemos à leitura do texto que diz assim: relembre a todos essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Himeneu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra,
santificado e útil ao seu Senhor, estando preparado para toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a fé, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. Vocês devem ter observado aqui, nesses poucos versículos que lemos, que há um contraste entre utilidade e inutilidade. Paulo fala no versículo 14 sobre o que não serve para nada, ou seja, o inútil, e no versículo 21 ele fala sobre utilidade. E o referencial aqui de utilidade e inutilidade, nós veremos isso ao longo do texto, é o próprio Deus. E eu acredito que se a gente fizesse aqui algum tipo de enquete, com a simples pergunta, você gostaria de ser útil ou inútil para o seu Senhor? Quero crer que a gente teria aqui 100% de adesão ao útil. Então é importante a gente avançar no texto e entender aquilo que o Senhor tem para nós hoje. Se avançarmos um pouquinho no capítulo 4, versículo 11, ainda falando sobre a questão da utilidade, Paulo menciona João Marcos. Vocês devem se lembrar de João Marcos, né? Sobrinho de Barnabé, e que, havendo desentendimento, ele então não participa da segunda viagem missionária. Mas Paulo, ao se referir a ele agora, no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 11, ele se refere a João Marcos como alguém útil no ministério. Mas já houve um tempo em que João Marcos havia sido inútil. Vocês se lembram de Onésimo? Acredito que sim. Paulo, escrevendo a Filemão, ele diz: faço um pedido em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo havia encontrado Onésimo em Roma. Onésimo se torna crente em Jesus e Paulo então escreve a Filemão: filho que gerei entre algemas, antes ele era inútil para você. Atualmente, porém, é útil para você e para mim. Então é possível, e a gente vê isso nas Escrituras em diversas oportunidades, que alguém que fosse inútil se torne útil para o Senhor. E um obreiro aprovado é alguém útil ao seu Senhor. E a primeira característica que eu comentei é que o obreiro aprovado é alguém que recebe a palavra. O versículo 14 diz assim: relembra todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evitem brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. A fidelidade bíblica é uma marca do obreiro aprovado. Timóteo recebeu a palavra e tinha o mandato de pregar a palavra, um compromisso estabelecido diante do Senhor. Paulo é enfático aqui quando ele diz que o resumo do Evangelho que ele acabara de dar a Timóteo, junto com as exortações presentes no capítulo 1 e na primeira parte do capítulo 2, são de tal importância que Timóteo, como bom ministro do Evangelho, jamais deveria se sentir exausto, cansado em proclamá-las, jamais deveria se tornar algo enfadonho para Timóteo. No capítulo 4, mais uma vez, Paulo repete essa mesma exortação, usando palavras diferentes. Ele diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. E se no capítulo 4 a orientação é positiva, no sentido de que ele pregasse a palavra, no capítulo 2 ela é negativa, quando ele fala em evitar brigas a respeito de palavras.
porque Paulo sabia que era uma ameaça, já naquela época, a questão das controvérsias, a questão da discussão inútil. E não falamos aqui da defesa da fé, nos referimos àquelas palavras que são lançadas, aquelas discussões que existem, mas que só servem para exaltar o orgulho e a vaidade daqueles que discutem. Então, discutir sobre palavras seria inútil para os ouvintes. E na versão que nós lemos, que é a NAA, a expressão é prejudicar os ouvintes. Mas no grego, a palavra é catástrofe, e como vocês devem já ter percebido, ela está ligada à palavra catástrofe, de ser catastrófico, de ser devastador, de ser destruidor, essa discussão de palavras. Então, Timóteo, como bom ministro do Evangelho, ele deveria não apenas evitar tais discussões, mas prevenir a outros de se desviarem e de serem afetados por tais discussões, por brigas de palavras. Essas discussões elas são infrutíferas, pois elas não fornecem instrução proveitosa para o povo de Deus e elas provocam grandes danos, pois podem levar à subversão, ao desvio dos ouvintes. E é por isso que nós somos alertados nas Escrituras e temos sido alertados do púlpito de nossa igreja sobre os riscos que nós corremos de abandonar a fidelidade bíblica, a abrir mão de nossas convicções, a abandonarmos a sã doutrina, a abandonar a autoridade das Escrituras, com os alertas cada vez mais frequentes de que aqueles que não fazem, de que aqueles que são firmes, são, na verdade, intolerantes, que não aceitam discutir com outras mentes mais abertas, de que todas as ideias são valiosas, todo mundo tem um espaço de ser ouvido. Paulo sabia que na igreja, o púlpito era local de onde a palavra deveria ser proclamada com fidelidade e ousadia, e vivida com fidelidade pela congregação. Paulo sabia que pequenas brechas poderiam desembocar em grandes desvios, e esse é um alerta importante que ele faz a Timóteo. Continuando no capítulo 15, ele fala: procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, aqui agora, em contraste com aqueles que buscavam a disputa por palavras, a briga em torno de palavras, o debate em torno de palavras, que alimentava o seu orgulho, a sua vaidade, a sua ambição, e que muitas vezes, hoje, ela é amplificada com a questão das redes sociais, em que você tem os web crentes e os web pastores e que vão arrebanhando aí muitos seguidores. Paulo apresenta a Timóteo o melhor antídoto contra esses perigos. Mantenha os seus olhos firmes em Deus. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Timóteo deveria se apegar ao que havia recebido de Paulo e, como ele orienta versículos antes, transmitir a homens fiéis que transmitiriam a outros homens fiéis, e essa corrente deveria continuar. A palavra procure aqui do início do versículo 15, ela tem o significado de esforçar-se, de ser diligente, de estar pronto. O apresentar-se, procure apresentar-se a Deus aprovado, é colocar-se ao lado. É como se Paulo dissesse a Timóteo: Timóteo, coloque-se ao lado de Deus. Tenha os seus olhos fixos no Senhor. Dá trabalho. São muitos os perigos que estão ao nosso redor com as falsas doutrinas, com os falsos ensinamentos. Não se deixe desviar, não se deixe levar pela discussão e pela vaidade de palavras. O melhor antídoto contra o orgulho, e essa é uma orientação, uma advertência para nós também, é que ao invés de começarmos a olhar cada vez mais para dentro de nós mesmos, nós devemos manter os nossos olhos fixos no Senhor.
Porque nada do que Timóteo faria e nada do que nós fazemos é possível ser feito à parte de Deus. É Ele quem recebe todo o louvor, é Ele quem nos dá toda a capacidade. E é a Ele que Timóteo prestaria contas. E é a Ele que nós prestaremos contas. E Paulo continua, no mesmo versículo 15, como obreiro de que não tem do que se envergonhar. E essa palavra obreiro, ela poderia ser traduzida como um mestre artesão. E vocês já devem ter visto aí alguma oficina de alguém que trabalha com madeira ou que trabalha ali com algum trabalho que requer bastante habilidade, como ele se esforça, como ele está atento aos detalhes, como ele não se deixa desanimar muitas vezes por não ver o seu trabalho pronto de uma hora para outra, quando muitas vezes no nosso mundo de hoje é o que é mais exigido, efeitos imediatos no trabalho. Então Timóteo deveria ser como um mestre artesão, como alguém que se esforça para aperfeiçoar o seu trabalho. E assim como Timóteo, nós devemos ser obreiros que trabalham pela edificação da igreja local. E qual era o ofício de Timóteo? Timóteo era pastor. Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade. Ele deveria lidar com precisão com essa palavra, ele deveria se desgastar na leitura e no estudo. E essa é uma advertência não apenas para Timóteo, eu volto a dizer, é para nós. O Fânio orou sobre isso aqui na chamada ao culto. Quantas vezes, a troco de um ócio ou de uma diversão que, no fim das contas, sabemos que não produz nenhum efeito benéfico em nós, nós gastamos tanto tempo com coisas que não produzem efeito nenhum em nós, na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã. Mas ele está ali, está à disposição, é fácil, é imediato, não requer esforço para consumirmos. Mas Timóteo deveria ser como um mestre artesão, como obreiro que se desgasta manejando bem a palavra da verdade. E o manejar aqui, ela tem o significado de manter em linha reta, de você fazer o que é certo, de não buscar novidades, de manter-se apegado à sã doutrina. E é por isso que no nosso culto, e isso pela graça de Deus, a proclamação da palavra ela é central. Porque eu já congreguei em algumas igrejas, irmãos, que muitas vezes o pastor do púlpito dizia que hoje nós não vamos ter palavra, hoje não é preciso ter palavra, hoje ficamos só com as orações, hoje ficamos apenas com os cânticos. E é isso. Mas a proclamação da palavra é fundamental para o povo de Deus. E Paulo orienta Timóteo e exorta Timóteo a isso. Timóteo deveria manejar bem a palavra da verdade. E nas palavras de Calvino, quando comenta esse texto, ele diz que ele deveria ser como um pai que divide o pão em pequenos pedaços, a fim de alimentar os seus filhos. Manejar bem implica que o corte da espada que é a palavra de Deus, que é viva e eficaz, ela não será apenas um corte na superfície. Nós vemos que a própria Escritura traz que ela é viva e eficaz, que ela alcança juntas e medulas. Juntas é aquela parte mais externa, mais dura do osso. As medulas são aquelas partes mais internas, suaves e vivas do osso. Ao manejar bem a palavra da verdade, Timóteo não ficaria apenas na superfície, ou não deveria ficar na superfície. Ele deveria, de tal modo, ser fiel na exposição das Escrituras. E tão preciso que, com a ajuda do Espírito Santo, ela pudesse gerar os ferimentos necessários para o crescimento, para a exortação e para o encorajamento daqueles que a ouvissem. Então, receber a palavra é a primeira característica do obreiro aprovado.
A segunda característica é rejeitar o modo, o fluxo de pensamento mundano. A partir do versículo 16, Paulo fala: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Os falatórios inúteis são falatórios vazios, são aqueles que não provocam nenhuma edificação. E se nós não cuidarmos, em função das influências externas que temos, e muitas vezes influências que acabam vindo para dentro da igreja, nós repetiremos o mesmo modo de pensar e de falar daqueles que não temem a Deus. E com isso propagaremos a impiedade que Paulo adverte Timóteo aqui. E o que é produzido com isso? Percebam que isso não é inofensivo. Isso não é, tudo bem, tanto faz como tanto fez. Paulo fala que o que é produzido com isso é destruição. A expressão destrói como câncer vem do grego gangraina, que também deve soar familiar para vocês com a palavra gangrena, né? E essa palavra só ocorre aqui em todo o Novo Testamento. E o que é gangrena? É um tipo de morte dos tecidos por falta de irrigação sanguínea. É algo que, se você não cuida, acaba se espalhando pelo corpo, atacando as partes saudáveis e pode levar, inclusive, à morte. Então, percebam que não é algo inofensivo. Pelo contrário, bem distante de ser algo inofensivo. É algo que oferece grande risco à igreja. E o quadro da destruição apresentado aqui por Paulo é muito claro. E a falsa doutrina é um contágio letal para a igreja. E na continuação do versículo, Paulo cita o exemplo de dois homens. Paulo cita Himeneu e Fileto, e diz que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Himeneu e Fileto, eles eram tão gente boa, mas tão gente boa, que Calvino se refere a ele como duas pestes. Simples assim. Esses eram Himeneu e Fileto. E Paulo os cita nominalmente, muito provavelmente, para que suas ameaças não ficassem ocultas à igreja. É provável que eles fossem figuras conhecidas e que, se ficassem ocultas, os seus ensinamentos, os seus falatórios inúteis, iriam afetar a fé de outros crentes. A sua linguagem corrosiva, ao dizer que a ressurreição já havia acontecido, atingia artigo fundamental da fé cristã a respeito da ressurreição da carne. E para que a gente não tenha dúvidas em relação a isso, eu leio rapidamente 1 Coríntios 15, versos 12 a 14 e 17, que diz assim: ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e é vã a fé que vocês têm. E se Cristo não ressuscitou, o verso 17, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem em seus pecados. Então não era algo simples, não era algo que se poderia deixar passar, e era algo digno de nota e exortação a Timóteo para que ele não se envolvesse em falatórios inúteis e se ocupasse e se preocupasse com essa linguagem que corrói como câncer. Eles haviam, Himeneu e Fileto, sido contaminados com mentiras e propagavam mentiras dentro da igreja, confundindo e destruindo seus ouvintes. Se vocês se lembram, quando Paulo escreve a Tito, ele também não alivia com os falsos mestres. Ele diz que os falsos mestres deveriam ser calados. E é engraçado que, naquela época, e também hoje, nós enfrentamos um desafio porque os homens são propensos
e inclinados a muitos absurdos, e nunca faltarão ouvidos dispostos a ouvir, a dar atenção a isso. E essa é uma advertência para que nós estejamos atentos ao menor desvio doutrinário, para que isso não venha a corromper e a atacar a fé, a nossa fé. Somos, então, advertidos a nos manter diligentes, em diligente prontidão contra tais ensinos. Mas, em oposição a estes que naufragaram na fé, Paulo diz que o firme fundamento permanece. Verso 19, entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. E fundamento, mesmo para aqueles que talvez não sejam tão familiarizados com engenharia, mas te faz lembrar de construções, né? Aquilo que vem na base, aquilo que vem é aquilo sobre o qual algo será construído. Remete à firmeza, à constância, porque não queremos construir na areia, queremos construir sobre a rocha. E nós, enquanto eleitos de Deus, não estamos firmados em nossa própria capacidade. Isso deve nos alegrar, mas nós estamos fundados em Deus. Não dependemos de eventos mutáveis, não dependemos de como amanhece o dia, de como é a noite, mas repousamos em sólido fundamento, uma vez que a nossa salvação está nas mãos do nosso Deus. Isso nos lembra que mesmo a leviandade dos falsos mestres, mesmo seus ataques sutis à igreja, não impedirá a Deus de preservar a sua igreja até o fim. O Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Isso deve nos confortar e nos alegrar. Em contrapartida, aqueles que se afastam e se deixam enganar pelos falsos ensinos. Nas palavras de João, eles saíram do nosso meio, mas não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Mas eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Então, Paulo introduz, a partir de agora, uma comparação para que nós não nos inquietemos, não nos deixemos abater e abalar se alguém vier a sair do nosso meio, seguindo esses falsos ensinos. Quando vemos que alguém que demonstrava grande piedade e zelo e segue naufragando na fé, como Paulo fala, nós devemos entender como um eficaz arranjo da providência divina, porque o Senhor, mais uma vez, conhece os que lhe pertencem e nós estamos firmados nesta firme rocha, nesse firme fundamento inabalável. E ele continua, tratando agora da comparação. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para desonra. E se uma casa, que é a comparação que Paulo faz aqui, possui utensílios próprios para cada ocasião e para diferentes ocasiões, e cada um deles tem uma finalidade específica, a pergunta é: por que nós nos surpreenderíamos por Deus ter diferentes tipos de pessoas em sua casa? Por que não pode o Senhor ter vasos para a honra e outros para a desonra, para o seu próprio fim? E às vezes a gente acha estranho. A gente, às vezes, não consegue entender ou não consegue aceitar que o Senhor pode assim conduzir, tendo vasos para a honra e vasos para a desonra. E no versículo 21, assim: pois se alguém se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu Senhor, estando
preparado para toda boa obra. Há vasos para honra e há vasos para desonra dentro da igreja. Mas esses vasos para desonra, que não são úteis ao Senhor, eles não contaminam a casa. Eles também não diminuem a grandeza ou o poder do chefe da casa, porque, pelo contrário, é o próprio chefe da casa quem determina a utilização de cada um deles. Mas a advertência que nós temos aqui, e que devemos ter os nossos ouvidos abertos, é para que nós devemos nos consagrar a Deus, buscando nos purificar da contaminação que está ao nosso redor. Porque ela está constantemente tentando entrar em nossas casas e nos afetar em nossa vida cristã. E por toda a Escritura, essa advertência está presente. Veja, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso o Senhor diz: saiam do meio deles e separem-se deles, não toquem em coisa impura, e eu os receberei. E nós somos chamados, irmãos, e eu tenho certeza aqui que não falo nenhuma novidade para vocês. Nós somos chamados à santificação. Nós somos chamados a sermos separados. Nós somos chamados a sermos luz em meio a um mundo de trevas. E isso é algo que nós operamos e que Deus opera em nós. E que possamos rogar, clamar ao nosso Senhor para que nos purifique, para que perdoe os nossos pecados e caminhemos em santidade em direção a Ele. O utensílio para a honra é aquele que é útil ao chefe da casa, ao Senhor Jesus Cristo, prontos para serem usados em toda boa obra, de acordo com a sua santa e soberana vontade. E Deus deixa claro como Ele quer ser servido. O que é esperado de nós? Uma vida de integridade e de santidade. E Paulo continua a sua exortação a Timóteo: fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Ele deveria fugir das paixões da mocidade. E aqui a gente pode considerar que as paixões da mocidade sejam as questões relativas à tentação sexual, e fazendo isso a gente estaria sendo bastante restrito. Na verdade, Paulo traz aqui a necessidade que Timóteo tinha de lidar com aqueles sentimentos e impulsos impetuosos que afetam os mais jovens, da irritabilidade que se manifesta com mais facilidade, de se precipitar em suas decisões, de se atemorizar com facilidade. Em oposição a isso, Paulo recomenda o oposto, que ele deveria salvaguardar a sua mente. Timóteo deveria salvaguardar das suas mentes. Ele deveria fugir daquelas coisas e correr para outras. Correr para a justiça, para a fé, para o amor e a paz. E aí, mais uma vez, aquela orientação do início, do versículo 14. Ponha os seus olhos em Deus, Timóteo. Corra para o Senhor, que em todas essas coisas, a justiça, a fé, o amor e a paz encontram o seu sentido mais real. Mais real. É no Senhor que você vai encontrar essas coisas. Paulo não está trazendo aqui para Timóteo conceitos abstratos, desprendidos da realidade. Mas Paulo liga todas essas coisas com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Invocar aqui o Senhor é uma expressão de salvação. Romanos 10, 12 a 14, porque não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele que de nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Então, nós não vivemos essa realidade, e a realidade que Timóteo estava sendo orientado aqui, destacados da realidade, destacados do mundo. Nós vivemos no mundo, mas não pertencemos a este mundo. E Timóteo é orientado a viver essa realidade com os que de coração puro invocam o Senhor, com seus irmãos
na fé. Evite as discussões, versículo 23. Evite as discussões insensatas e absurdas. Mais uma vez, Paulo volta na mesma orientação, pois você sabe que elas só provocam brigas. Os falatórios inúteis são aqueles que não promovem a edificação. Eles são tolos por si só, porque não trazem sabedoria, não contribuem para o crescimento, não exercitam a piedade. Mas esses falatórios só buscam promover a exaltação pessoal e o orgulho daqueles que se envolvem nesses falatórios. E aqui vai mais uma advertência para nós, crentes no mundo de hoje. Aquilo que o mundo valoriza, exalta, promove, como sendo de grande relevância, aparentando sabedoria, na verdade são fúteis e não trazem em si proveito algum. E Paulo passa, nos últimos 3 versículos, ao que eu trato aqui como a terceira característica do obreiro aprovado, que é buscar restaurar, retornar à sensatez àqueles que estão distantes. Verso 24, o servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a ele na expectativa de que Deus lhes conceda, não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Então, o obreiro aprovado deve se manter distante das brigas, das disputas, das controvérsias que não levam a lugar nenhum. Calvino, também comentando esse texto, diz que quanto mais proficiente é um homem nessas artes, de andar metido em brigas e em controvérsias, menos capacitado é ele para servir a Cristo. E a gente não deve confundir aqui o manter-se afastado de brigas e de falatórios inúteis, ou o ser brando, ou o paciente, que Paulo traz também no versículo 24, com omissão, com ser passivo, com aceitar tudo. Muito pelo contrário, isso seria totalmente diferente e contraditório com o que Paulo vem advertindo Timóteo ao longo da segunda carta. Mas ele remete à necessidade da gentileza, que é o oposto ao espírito de contenda, de briga, que ninguém estaria apto para ensinar sem a devida moderação e equilíbrio, e é essas coisas que ele está chamando Timóteo. Ser paciente em oposição à pressa, que ou vai te cansar, ou vai te irritar. E isso para que o obreiro aprovado esforçar-se por trazer de volta ao caminho o obstinado e rebelde. E a gente sabe que uma boa dose de paciência é necessária para isso. E Paulo faz questão de demonstrar que essa tarefa de fato não é fácil. Ele fala no versículo 25, na expectativa de que Deus lhes conceda. A gente muitas vezes pode não observar progresso nenhum. Alguns irmãos aqui já tiveram a oportunidade de interpelar algum irmão que se afastou dos caminhos do Senhor ou que está envolvido em caminhos que não cabem ao servo de Cristo, e quão dura pode ser a resistência e a abordagem dessa pessoa. Que tenhamos em nós a mesma expectativa que Paulo fala a Timóteo, de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. É insensato todo aquele que está distante dos caminhos do Senhor. Mas Timóteo não deveria desanimar, assim como nós também não devemos desanimar. Nós sabemos que cabe ao Senhor o converter o coração do homem a Ele mesmo, e que a nossa tarefa é apresentar o Evangelho, e a nossa tarefa para com aqueles que estão aqui dentro é cuidar. Nós não podemos ver o nosso irmão tomando decisões erradas,
Nós não podemos ver o nosso irmão indo por caminhos tortuosos e deixar que isso aconteça normalmente. Nós temos a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso irmão, de prestarmos contas ao nosso irmão. Essa é uma difícil tarefa, porque isso exige que a gente se abra e que também se permita ser tratado pelo nosso irmão. Mas que o Senhor nos ajude nessa tarefa. O arrependimento é um dom que o Senhor concede aos seres humanos e isso deve nos alegrar e fortalecer, em saber que está nas mãos dele o firme fundamento e não nas nossas o destino final de cada pessoa. E ele termina, mas também o retorno à sensatez, a fim de que se livrem dos laços do diabo, que os prendeu para fazerem o que ele quer. A cena que Paulo narra aqui, eu acho que é suficientemente terrível para que a gente se importe com a vida do nosso irmão, a fim de que se livrem dos laços do diabo que os prendeu para fazerem o que ele quer. Que o nosso desejo e expectativa seja que os nossos irmãos que andam longe dos caminhos do Senhor saiam da sua cegueira obstinada para que sejam libertos dos laços do diabo. E Paulo fala no versículo 25, o arrependimento para conhecerem a verdade. E quem é a verdade? João 8, 31, 32. Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Que cena maravilhosa, irmãos. Assim como a da ovelha perdida. Um homem que desperta do seu sono letal, estando diante do Senhor, que se arrepende dos seus pecados, da sua condição de morte espiritual e retorna à sensatez. Como Paulo diz, aqueles que estão distantes do Senhor estão presos fazendo o que o diabo quer. Proclamam uma liberdade que está muito distante de fato ser uma liberdade, porque na verdade são escravos do pecado. E é uma condição assustadora, a qual estão submetidos todos aqueles cujo orgulho destrói a sua inclinação de obedecer ao Senhor. Caminhando já para o fim, gostaria de relembrar então com vocês essas 3 características do obreiro aprovado. 1, recebe a palavra. Ele é marcado pela fidelidade às Escrituras. 2, ele rejeita a estrutura de pensamento mundana. Ele não anda, como diz o Salmo 1, no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. E 3, ele tem uma responsabilidade com os seus irmãos, buscando retornar à sensatez àqueles que estão distantes. 3 breves aplicações para encerrarmos. A primeira, não despreze a pregação. Não despreze a palavra proclamada desse púlpito todos os domingos. Recebe a palavra, estude, seja diligente, se apegue a ela. E como congregação é nosso dever reverberar. O que é reverberar? É trabalhar essa palavra no nosso meio. Ou será que a gente tem preferido fazer uso de palavras inúteis que para nada edificam o nosso irmão? 2, não devemos nos conformar com os padrões deste mundo. Faça uma avaliação com o que você tem enchido a sua mente. É legítimo que vocês, que nós, que eu tenha o meu tempo de lazer, de descanso, mas será que a gente não está transformando o nosso tempo que deveria ser de descanso num tempo de ócio, em que a gente tem enchido a nossa mente de lixo? Ao invés de fortalecer
de encher a nossa mente com algo que fortaleça nossas convicções, que seja louvável e de boa fama? Essa é uma avaliação que devemos fazer do nosso coração. E, por último, esteja pronto a corrigir. Esteja pronto a exortar o seu irmão, por mais difícil que isso seja. Nós fomos chamados a isso. Devemos estar prontos a pregar o Evangelho aos perdidos, mas também devemos estar prontos a buscar o nosso irmão para que ele retorne à sensatez. É nossa responsabilidade confrontar o pecado do nosso irmão, não permitindo que ele se perca, orando para que Deus lhe conceda arrependimento. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Pai, reconhecemos que nenhum de nós é digno de ser um vaso de honra. Todos nós ficamos aquém, mas te agradecemos porque através do Teu Espírito e pela Tua graça, pela Tua maravilhosa graça, o Senhor nos aceita e nos usa. Perdoa as nossas falhas e que tenhamos nossos olhos sempre fixos em Ti, Senhor, para quem podemos correr a fim de sermos restaurados. Sustenta nossos pés no caminho reto e guarda-nos, Senhor, de pecarmos contra Ti. Todos nós fomos chamados a viver o padrão de obreiros aprovados, a recebermos a palavra, a nos mantermos fiéis, sermos humildes, mansos, compassivos, graciosos. Fomos chamados a não nos conformarmos com este mundo, mas fugirmos das paixões, Pai, das paixões da juventude, fugirmos das brigas de palavras, da insensatez de não edificarmos o nosso irmão e a termos o nosso entendimento renovado. Nos ajude a lembrar todos os dias que temos a responsabilidade de confrontar o pecado do nosso irmão, não permitindo que ele se perca, o buscando para um retorno à sensatez, na expectativa de que o Senhor lhes conceda arrependimento. Para todas essas coisas, nós confessamos que dependemos da Tua graça. Em nome de Cristo oramos. Amém.